Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste de diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele estava, e edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porque Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia de diante da face do seu irmão. Quem pode dizer amém? Então agora tome o seu assento e fale consigo mesmo. Jesus fala conosco. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós acabamos de ler um texto sagrado que nos fala sobre um acontecimento que se deu em função de outro acontecimento. Eu queria pedir que me desse um pouquinho mais aqui, tá, de retorno. A palavra de Deus nos fala que o Senhor falou com Jacó. Só que a expressão aqui do início do capítulo é: depois disse Deus a Jacó. Os irmãos devem estar imaginando, ok, quando o texto diz depois, depois de quê? Depois de quê? Sabe, irmãos, ocorreu um fato lamentável antes desta fala de Deus. E que fato é esse? É um fato ocorrido com os filhos de Jacó. A Bíblia Sagrada nos fala, passou, já estava bom, passou, a Bíblia Sagrada nos fala, passou, um pouquinho. A Bíblia nos fala que Jacó foi chamado por Deus desde o seu ventre, né? Jacó, ele era filho de Isaque, e Isaque filho de Abraão. Abraão foi um homem que seus pais lhe chamaram de Abrão, mas a posteriori Deus renomeou a Abraão, colocou o seu nome de Abraão, e uma única letra mudada no nome significava muita coisa. Enquanto que o nome Abrão significa pai de exaltação, dando a entender que ele era um homem alto, grande, e as pessoas altas normalmente já nascem grandes, né, irmão? Por exemplo, quando o irmão nasceu, o irmão Daniel, todo mundo sabia que ele ia crescer muito, né? Não é verdade? Quando os pequenininhos nascem, todo mundo nota que vão ser pequenos. Há uma projeção conforme o nascimento para o que vai ser no futuro. E Abraão, ele deve ter nascido um camarada bem comprido, né? Por isso recebeu o nome de Abrão, pai de exaltação. E com o passar do tempo, a Bíblia diz que o Senhor Deus fala com ele, manda sair do seu lugar, lhe faz promessas, e diz que ele seria pai de uma grande nação. Ele era casado com uma mulher estéril, e isso era desolador imaginar que ele, já naquela idade, Deus disse que ele seria pai de uma nação.
né? Mas ele devia estar imaginando assim, bem, se Sara vai começar a dar luz a filho agora, vai ter que ser de 10 gêmeos para frente, né? Para poder, vai ser, na primeira vez que ela der a luz, já tem que ser logo de uns 10. Aí na segunda rodada mais 10. E esses meus filhos tem que ser uns filhos bem animados, para gerar logo filho cedo, e para dar certo esse projeto de uma grande nação. Só que Deus, ele não depende do nosso raciocínio. Ele não está preocupado com o tempo. Ele tem todo o tempo, ele tem a eternidade para cumprir as suas palavras. E a Bíblia diz então que nasce Isaac. Isaac, ele era meio assim devagar nesse negócio de namorar. Com 40 anos que ele resolveu piscar os olhos para uma moça. Achou pouco, se casou com outra mulher estéril. Passou mais um tempão, né, orando para Deus resolver lhe dar um filho. E tome oração até que Deus lhe deu um filho. E quando nasceu a Isaac, nasceram pelo menos 2, né? Pelo menos está mais animado, já vem de 2. E um deles chamou-se Jacó, o outro chamou-se Esaú. E ele ficou observando o cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia conta que Esaú e Jacó tiveram alguns embates. E o embate maior que teve é que um era preferência do pai, o outro era preferência da mãe. E Jacó, percebendo que Esaú vinha do campo com fome, ofereceu a ele um prato de comida. Ele disse: rapaz, eu quero comer, me dá esse negócio aí. Não, mas isso aqui não é dado, é negociado. Se você quiser realmente, a gente pode negociar, porque eu quero algo que você tem e você quer algo que eu tenho. E naquele exato momento, Jacó não valorizou aquilo que somente Deus dá. Existem coisas que somente Deus dá. Primogenitura é uma delas. E existem coisas que qualquer pessoa pode fazer. Um prato de comida gostoso, saboroso, qualquer pessoa pode fazer. Não é verdade, irmão? Gostoso ou não, saboroso ou não, qualquer pessoa pode fazer. O saboroso, alguém. O não saboroso, qualquer um faz. E quando Esaú viu aquele prato de comida, que qualquer pessoa podia fazer um prato de comida, ele foi e trocou por aquilo que somente Deus dá. Ele não soube dar valor ao que Deus havia lhe dado. Primogenitura é somente Deus que dá. Ninguém pode escolher ser primeiro nascido. É Deus que faz isso. E ele negociou com seu irmão, só que com o passar do tempo, veio o tempo de se concretizar a negociação. Glória a Deus. Só que com o passar do tempo chegou a hora das coisas se concretizarem. E ocorreu que Esaú foi passado para trás por Jacó. Jacó se apresentou diante do pai, se fez passar por Esaú, recebeu a bênção. E aquele momento ali, irmão, gerou uma tensão muito grande. Porque Esaú, apesar de ter vendido o direito da sua primogenitura, ele não imaginava o que ia acontecer na época de perdê-la, ou como seria a sua perda. Algumas vezes nós tomamos decisões na nossa vida, que elas vão trazer consequências, mas nós não queremos saber do tempo da consequência, só do momento que lhe leva a tomar a decisão. O tempo iria chegar, como quem diz, quem compra, a conta chega. E ele vendeu o direito de primogenitura. Quando foi na hora que Jacó se apropriou dela, e ele desesperou-se. E o seu plano agora era assassinar o seu próprio irmão. Meu irmão tomou o meu direito. Tomou não, ele vendeu. Vendeu e recebeu o pagamento. E o pagamento era um pagamento tão pequeno, que ele destruiu no mesmo dia. Era comida. Comeu e acabou. No mesmo dia, né? Só que, meus amados irmãos, Esaú planejou matar o seu irmão. E diz: eu só vou respeitar a existência de papai. Isaac está velho,
está aí cego, e agora os seus dias devem ser curtos, e quando ele morrer, eu mato esse meu irmão. A sua irmã viu, a sua mãe, no caso, viu a trama, compartilhou com Jacó. Jacó ficou nervoso, e ela aconselhou a Jacó ir embora dali. Vai para uma terra, vai lá para o meio da tua parentela, vai procurar o teu caminho, vai constituir família. E o plano foi apresentado a Isaac. Isaac então despediu seu filho e disse: vai para lá, escolhe família no meio da nossa parentela, não nessa terra. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz que Jacó se distancia, Esaú por sua vez escolhe as moças daquele lugar para fazer raiva aos pais. E eu preciso com isso aproveitar essa citação e dizer aos filhos que honrem os seus pais. Não façam nada que desagrade aos seus pais, em especial que seja de propósito. Procurem honrar a vontade dos pais. Por vezes os filhos não imaginam quanto os pais têm razão, e só descobrem lá na frente, quando não dá mais nem para consertar o erro, né? Comumente as crianças confiam em tudo nos pais, os adolescentes confiam muito pouco, os jovens quase em nada. Depois de adulto recobra a ideia e diz: eu estava errado e eles tinham razão. E quando fica mais velho, aí volta a pensar conforme a criança e disse: eu precisava confiar mais em papai. Mas o fato, irmãos, é que quando Jacó segue na sua viagem, ele segue sentindo a perda da família. O âmbito familiar agora lhe fazia falta, e no caminho ele fica desolado. A jornada era pesada, ele tinha que dormir no caminho, não tinha hotel, não tinha casa de acolhimento, não tinha um refúgio, e ele dorme ao relento, buscando uma pedra para se tornar em travesseiro. Ali ele resolve fazer um negócio com Deus. Coloca a pedra, dorme, deita, e ele tem sonhos de Deus, que havia anjos que subiam e desciam, havia uma escada colocada cujo topo era o céu. Quando ele se acorda, diz: Deus está nesse lugar, eu não sabia, Deus não me abandonou, esse lugar aqui Deus está habitando, este lugar não é outro senão a porta do céu, a casa de Deus. Diz: Senhor, já que o Senhor está aqui, e pelo jeito o Senhor está recebendo a minha necessidade e mandando resposta, porque os anjos eles não desciam e subiam, na visão dele os anjos subiam e desciam. Os anjos estavam ali para levar algo aos céus, e dos céus trazerem algo para ele. Naquele exato momento que ele entende que Deus estava lhe socorrendo, estava lhe dando atenção, e diz: Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar nessa viagem, se a tua presença for comigo, porque ele não queria apenas que Deus lhe abençoasse, mas que Deus estivesse com ele. Se o Senhor for comigo, se eu conseguir não te desagradar agora, glória a Deus, e o Senhor me abençoar, me guardar, me suprir, me dê vestimenta, alimenta e cuidar da minha vida, olha, eu quero te dizer que o Senhor vai ser meu Deus. Porque até então o Deus de Abraão era Deus de Abraão, enquanto Abraão era devotado a Deus. Até então o Deus de Isaac era Deus de Isaac, enquanto Isaac era devotado a Deus. Mas Jacó havia recebido uma promessa hereditária, mas ele não tinha aliança com Deus. Deus tinha uma promessa sobre ele. Deus já havia designado uma bênção para Jacó, mas não é suficiente ser abençoado. É necessário que nós nos tornemos bênçãos também. E naquele momento diz: tu serás o meu Deus. Glória a Deus, isso é muito sério. O Senhor receberá a minha adoração. Eu irei devotar a ti a minha adoração. E como prova de que eu estou devotando a ti, as minhas finanças serão também devotadas. Porque todos sabem, irmãos, que existe algo que determina muito da sua atenção e o que de fato é importante para você. Quer ver uma coisa? Se você começar a avaliar
as suas finanças e fizer um relatório financeiro da sua vida, você de fato descobrirá o que é importante para você. O quanto você gasta com roupa, você vai saber o quanto que roupa é importante. O tanto que você destina para alimento. Tem gente que não dá valor ao alimento. Gasta as suas finanças com um monte de coisa e não gasta com alimento, achando que alimento não tem valor. Economiza em tudo na parte alimentar e explora outras coisas. Tem gente que tem um monte de coisa para se apresentar, mas para se alimentar não dá valor ao alimento. Mas na frente vai saber que ele vai ter que dar valor à doença, porque não deu valor ao alimento. Não é verdade, irmãos? O que é mais caro? Comer frutas ou tomar refrigerante? É mais caro comer fruta. Apesar que nós vivemos numa cidade que a fruta é abundante. Mas eu preciso dizer para vocês que não é todo canto que tem essa abundância não, viu? E tem muita gente que paga caro para comer fruta. Mas essas pessoas que se alimentam com mais frutas, com legumes e verduras, têm menos tendência a ter doenças. E quem se embriaga com refrigerante já está doente. Ele não vai ficar não. Ele já está, só vai piorar. Eita, pastor, tem que dar doutrina mesmo, né, do refrigerante. Daqui para o final do ano, Jesus vai libertar muita gente do refrigerante. Bem, eu estou dando aqui esse exemplo para poder mostrar aos irmãos o que é que aponta o que é importante para nós. São as nossas finanças apontam. Não é verdade, irmãos? Com aquilo que você gasta o seu dinheiro, você está dizendo que aquilo é importante ou não. E por esse motivo, quando nós somos fiéis a Deus, nos dízimos, nas ofertas ao Senhor, nós estamos dizendo a Deus: Deus, Tu és importante para mim. A Tua obra é importante para mim. O Teu reino é importante para mim. E há pessoas que gastam com tudo. Num passeio, por exemplo, que vão a um shopping, rapidamente deixa lá um montão de dinheiro. Mas com toda facilidade, e nem faz careta e nem franze a testa. Mas para enfiar a mão no bolso e dar uma oferta na obra, dá trabalho. E uma vez o irmão estava dizendo: pastor, a última parte da gente que se converte é o bolso. Eu digo: é mesmo, irmão, é verdade. Vai se convertendo uma área, outra área, outra área, mas o bolso demora para converter, mas vai indo, converte, né, irmão? Amém? E é interessante que Jacó, quando ele diz assim: tu serás o meu Deus, e eu te darei... Os irmãos não leram o texto não, né? Eu te darei dízimo de tudo. Até então, irmãos, não havia nada instruído na lei, a lei de Moisés ainda não havia sido apresentada. Mas ele havia entendido que deve se dedicar a Deus parte daquilo que você ganha. Separar e ofertar e devolver como reconhecimento que aquilo que você tem foi dado por Deus. O ato de dizimar é uma expressão de confiança em Deus, mais confortável do que você pensa, porque você não vai dar daquilo que espera ter, você vai dar daquilo que Deus lhe deu. Ele disse: do que o Senhor me der, eu te darei dízimo. E ele se levanta dali e segue. Jacó então vai chegar na casa da sua parentela, conhece a Labão, parente de seus pais, conhece a mulher a quem ele mais amou, a Raquel, conheceu a Leia, que alguém chama de Lia, também tem tradução, chama de Lia. E diz a Bíblia que ele trabalha para Labão, seu tio. Passa-se um tempo e Labão percebe que Jacó poderia ser remunerado. Ele diz: olha, não quer que você trabalhe para mim de graça não? Como é que vai ser? Estabeleça aí, vamos concordar um salário. Ele disse: eu queria trabalhar para o senhor, posso receber um salário, mas eu gostaria muito de me casar com sua filha. Então vou pagar um dote por ela e eu vou trabalhar 7 anos. Todos já sabem a história, eu vou ter que adiantar, senão a gente não chega no objetivo. A Bíblia conta então que ele trabalhou 7 anos. Na hora de receber a filha, Labão entregou Leia. Quando ele recebeu
na noite de núpcias, era tudo no escuro, na tenda, recebeu a irmã, sem uma irmã querendo uma, recebeu outra. Quando acordou, levou um susto. Disse: epa, não é você não. Até porque Leia também tinha um farol baixo, os irmãos se lembram? Parece que ela era tenra dos olhos. É que ela meio capenga assim. Mas de noite ninguém vê, diz que todo gato é pardo, né? Quando ele acordou, disse: não, não é você não. Disse: não, mas foi o papai que mandou. E eu estou por aqui. Aí, irmãos, ele disse assim: Labão, você me enganou. Ele disse: não, mas é porque a Leia, ela é a mais velha. E a mais velha não pode ir depois da mais nova. Você me trabalha mais 7 anos, eu já te entrego a mulher que tu desejas como tua esposa. E assim aconteceu. Depois de um certo tempo, Jacó teve o seu salário mudado. E a Bíblia diz que cada vez que ele tinha o seu salário mudado, ainda assim Deus lhe abençoava. Eu posso lhe garantir que em tudo que Jacó colocou a mão, Deus fez prosperar. Tudo. E ele tinha voto: Senhor, é teu. O que o Senhor me der, eu dizimo. O que o Senhor me entregar, eu dizimo. E Deus fez prosperar a Jacó. Jacó trabalhou 14 anos pelas esposas. Aos 20 anos, você sabe fazer aí as contas, né? Com 20 anos, com apenas mais 6 anos, ele tinha um rebanho maior do que o seu sogro. Não foram 20 anos de trabalho que deu o resultado, foram 6 anos. Em 6 anos ele tinha prosperado mais do que o seu sogro. Dá para você dizer assim: é a bênção? É a bênção de Deus, é a bênção. O fato é que chegou o momento que estava desconfortável dentro de casa. Ele buscou a Deus e Deus disse: volta para a tua parentela e eu serei contigo. Quer dizer, eu vou continuar, você vai na minha direção de volta para casa. E quando eles voltam, ocorre um mal-estar. Labão vai atrás, persegue, mas não pode fazer nada porque Deus intervém. E Jacó vai criando seus filhos. A Bíblia diz que no meio da peregrinação, na peregrinação de Jacó, depois que tem um encontro com Esaú, coisa e tal, eles vão em uma terra chamada Siquém. A terra de Siquém, lá haviam homens que eram bárbaros, né? Certamente naquela região, mas lá naquela região haviam homens que não necessariamente eram bárbaros, mas em toda a região havia, mas aquela região não necessariamente. No entanto, o filho de Siquém, ele se apaixonou por uma das filhas de Jacó, a única filha que Jacó teve. E aconteceu que ele tomou para si, né, e violentou aquela moça. Os seus irmãos ficaram indignados: não, você humilhou a nossa irmã. E agora não, mas é porque ela está apaixonada, e o rapaz está apaixonado, e vamos fazer um acordo, agora vamos se casar, a gente faz uma sociedade, o nosso povo será teu povo é o meu. E na verdade, irmãos, eles aceitaram para fazer uma trama. E disseram assim: nós temos por costume circuncidar todos os homens. Se todos os teus homens resolverem se circuncidar, então nós faremos aliança. Irmãos, era uma armadilha. Quando todos os homens da família e do clã de Siquém foram circuncidados, olha, irmãos, inflama, tem febre, tem moleza, é uma cirurgia grosseira que acontecia, e agora estava todo mundo certamente doente. Quando foi de noite, eles foram lá e assassinaram a Siquém, ao seu filho, saquearam a cidade. Foi uma coisa terrível, uma devassidão que foi feita, uma chacina, e ainda saquearam tudo. Jacó não tomou conhecimento, não sabia o que estava acontecendo, mas quando soube, ficou indignado, disse: não pode uma coisa dessa. Os povos aqui ao redor, eles não vão aceitar isso, eles farão justiça, vão nos matar. E agora vai fazer o quê? O que é que se faz nessa hora? Aí a Bíblia diz: depois disso Deus falou. Não existe nada melhor do que escutar Deus na hora da tormenta. Por vezes, irmãos, nós não ouvimos Deus falar, porque o ruído de nossa alma é muito alto. A turbulência dentro do nosso coração está muito grande. Tem muito barulho na nossa mente. Mas ainda assim, Jacó ouviu a voz de Deus.
a crise estava estabelecida, uma desgraça tinha acontecido, era uma situação horrível que tinha se instalado, mas Jacó ouviu a voz de Deus. E a voz de Deus foi assim: olha, você vai ter que se levantar e vai ter que voltar a Betel. E o que é isso? Betel foi aquele lugar que ele teve uma experiência com Deus. O lugar onde ele falou assim: tu serás o meu Deus, e eu terei vida devotada a ti. A partir daquela data, Jacó começou a ter sua primeira experiência íntima com Deus, pessoal com Deus, personalizada com Deus. Então, a partir daquela data, Jacó tinha negócio com Deus. Ok? Os irmãos entenderam isso? A partir daquela data, Jacó tinha negócio com Deus. O dia a dia de Jacó certamente influenciou as atitudes de Leia. Raquel nem tanto. Você percebe que quando Leia teve filhos, toda vez que ela tinha um filho, colocava um nome que engrandecia a Deus, que era expressão de gratidão. A vida devotada de Jacó influenciou a Leia, mas Raquel não. Cada filho que nascia era uma revanche, era uma ira demonstrada, era uma chateação, uma falta de dependência de Deus. E em consequência de tudo isso, os filhos de Jacó, tanto de Leia como de Raquel, de Bila, como de Zilpa, eles não tinham experiência com Deus. E às vezes nós pensamos que os nossos filhos, pelo fato de serem filhos de crentes, eles têm negócio com Deus. E nem sempre tem. Cada um de nós somos pessoas, somos seres individuais. Recebemos a influência, sim, mas precisamos ter as nossas experiências com Deus. Até então, está provado que os filhos de Jacó não tinham temor a Deus, não sabiam resolver as questões buscando a Deus. E agora, Deus fala com Jacó: ó, você tem experiência comigo. A experiência de Betel, ó, iniciou um processo maravilhoso na sua vida, mas você está precisando de voltar a Betel. Quando você passou em Betel pela primeira vez, que ele chamou Betel casa de Deus, quer dizer isso, ele chamou aquele lugar de casa de Deus, você teve uma experiência comigo sozinho. A experiência em Betel foi você e eu e você. Os seus filhos ainda não tiveram experiência comigo. E eu estou lhe chamando a levar os seus filhos a Betel. Leve os seus filhos a Betel. Edifique ali um altar. Levante um altar, está aqui, ó. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste de diante da face do teu irmão. Quando você fugiu diante da face do seu irmão, não era uma situação crítica, difícil, complicada? Pois agora a situação crítica, difícil e complicada se instalou de novo. Leve os seus filhos a Betel. Eu venho nesta noite dizer a todos os pais de família, e aos filhos também, vocês precisam ter uma experiência na casa de Deus. Betel significa casa de Deus. Cada um de nós precisa ter a sua própria experiência na presença de Deus. Só que para ter experiências na presença de Deus, para se edificar um altar, isto é, para iniciar uma vida de adoração a Deus, algumas coisas têm que ser abandonadas. Não se adora a Deus só com a cara e a coragem. Vamos adorar o Senhor e consegue. Não, não é assim. A adoração a Deus é uma adoração exclusiva. Não tem que se misturar com mais outras coisas. A adoração a Deus exige santidade. Não existe adoração verdadeira se não for ao Deus verdadeiro, e o Deus verdadeiro é santo. E as exigências aqui de Jacó, que já sabia do trâmite, ele disse: então disse Jacó à sua família, diga família, olha família, e vocês que estão aqui no pacote, estão junto comigo,
Primeira coisa, tirem os deuses estranhos que estão no meio de vós. Até então, eles tinham vindo da terra dos seus pais e lá havia ídolos, lá havia idolatria. Tirem os ídolos do meio de vocês, a quem vocês devotam a vida. Como é que o seu tempo está sendo organizado? O que é importante para você? Com que você gasta as suas finanças? Quanto tempo você dedica a cada coisa? Onde está o seu tempo para a oração? Onde está o seu tempo para a palavra? Onde está o seu tempo para reunir-se na presença do Senhor? Quem é o seu Deus? Irmãos, se você sabe que muitos de nós estudamos as gerações antigas através dos registros que ficam na história, não é assim? Tem uns que ficam vendo desenho de parede, imaginando, né? Objeto que estava lá. Uma vez eu estava no Peru e eu vi lá muitas coisas de museu. Eu gosto de ir a museu. Aí lá tinha umas múmias peruanas, dizendo: olha, isso aqui morreu assim, foi colocado assim, aí o que significa, o que é. O estudo da como estava, o que se viu, o que se sabe, determina o que era. Agora imagine, vamos lá, se nós estivéssemos vivendo hoje, e tudo que está acontecendo está registrado, e no futuro uma geração fosse estudar o dia a dia da gente, para poder entender quem nós somos. Irmão, se as pessoas vissem as filmagens das ruas, uma filmagem, hoje você pega seu telefone, sai andando pelo meio da rua e vá filmando quem estiver no meio da rua, vá, quem estiver na calçada, faça isso, quem estiver na parada, quem estiver na lanchonete, vai filmando, vai filmando. Primeiro que você pensa que se apoderou do povo a síndrome da mulher encurvada. Já notou? Que é isso, pastor? Todo canto que você encontra uma pessoa assim, ó. Já notou, não é? Parece que agora está em evidência a síndrome da mulher encurvada. Aquela lá que Jesus curou, mandou se endireitar. O povo é tudo assim, ó. É ou não é? Eu estou mentindo, irmão? Passe, quando terminar o culto, vão andando pelo meio da rua para você ver que não vai ter coisa assim. Está lá um casal batendo um papo, tomando um lanche lá, tomando sua vitamina de jaca. É famosa, eu já tomei depois que cheguei aqui. Foi, pesado. Acaba de tomar, antes de dormir, ele tem uns 3 sonhos, que ninguém sabe o que é. E não me venha pedir a interpretação não, que sonho de quem tomou não sei quantas vitaminas de jaca e 4 mangas, eu não interpreto sonho desse tipo de gente não. Aí ocorre, irmão, se você vê, está lá o casal lanchando, mas os bichinhos não conversam não. É cada qual com... A geração do futuro vai dizer o quê? Que nós somos devotados a um aparelho. Que isso aqui é a vida da gente. Ou que a nossa vida passa por aqui. Vão identificar que a nossa vida passa por aqui. Pastor, mas tenha paciência, porque realmente tudo que acontece hoje na sociedade está dentro de um telefone. E é mesmo? É. Então você vai ter que me mostrar quais são os seus aplicativos. Se o seu telefone tiver mais joguinho do que versão da Bíblia, você está fracassado. Estou analisando. E o povo ainda pensa que a gente não tem Deus. Tem um monte de nós que tem vários deuses. Tem gente que escova os dentes com o telefone e não faz nada se não tiver com ele. Você já experimentou passar um dia sem ele? Você entra em parafuso, não é? Então deixa eu te falar uma coisa, presta atenção, o que é que acontece na sua vida através dele? Veja, reorganize a sua vida, porque talvez alguma dessas coisas estejam lhe impedindo de prestar a Deus uma verdadeira adoração.
É possível que alguma dessas coisas que preenchem o seu tempo esteja lhe impedindo de construir um verdadeiro altar a Deus, um verdadeiro altar de adoração. Tirai do meio de vós os vossos ídolos, os deuses estranhos. Segundo, purificai-vos, se limpem. Se faz necessário uma limpeza na mente, no coração, na linguagem. Nossa linguagem precisa ser santificada. Uma vez, um dos meus filhos estava conversando com um colega de sala de aula. Ele chamou um palavrão bem grande. Foi um palavrão lá daquelas qualidades que deixa a pessoa arrepiada. Aí o meu filho disse assim: que é isso, rapaz? Deixa nome feio. Ele disse: qual o problema? Ele disse: mas você não é crente? Ele falou, meu filho falou para ele: eu sou crente, qual o problema? Você precisa ver os palavrões que meu pai chama. Misericórdia. Aquele palavreado triste, ele aprendeu com o pai. E disse que o pai também é crente, não é? Que Deus comece a fazer uma limpeza, que você mesmo tome a iniciativa de limpar a sua boca, limpar a sua mente, limpar o seu coração. Glória a Deus. Limpe tudo na sua vida. Limpe sua vista, seus ouvidos, limpe sua língua. Aqui diz também: mudai as vossas vestes. Quando Jacó mandou que eles mudassem as vestes, estava falando que as suas vestes estavam sujas de sangue, porque eles haviam assassinado aquelas pessoas. Matou-se quem? O filho, os irmãos, não sei mais quem. A roupa estava suja de sangue. Diz: olha, vocês vão tomar banho, vão se limpar e troca essa roupa, que não adianta somente se limpar e continuar com a roupa suja. Ou é assim que você faz em casa? Você toma banho e usa roupa suja? É assim? Quem toma banho e usa roupa suja, continua sujo. Então ele diz assim, ó: limpe-se e troque a roupa, bote roupa limpa. E eu venho nesta noite dizer: se limpe e mude suas atitudes. Se limpe e escolha novas amizades. Se limpe e escolha novos relacionamentos. Se limpe e escolha novos lugares para visitar, para andar, para conversar. Mude tudo. Ou do contrário, você não terá como levantar um altar a Deus de adoração. Vamos a Betel, vamos levantar um altar, vamos. Antes de tudo, retire os deuses estranhos, se limpe, se arrependa, seja purificado e mude os seus comportamentos, suas atitudes e tudo mais. Depois de tudo isso, ele diz: agora nós vamos, quando eles entregaram os ídolos, vamos jogar tudo aqui, enterrar tudo. A Bíblia diz que as pessoas do lugar viram essa atitude e ninguém revidou. O terror de Deus se apoderou dos moradores da terra. Eu não sei propriamente porquê. Talvez eles disseram assim: olha, eles mudaram. Eles estão apostando tudo no Deus de Jacó. Não vamos se meter com eles não. Ninguém revida, ninguém diz nada. Bom, o fato é que eles foram até lá, edificaram um altar e ali levantaram mais uma vez uma adoração a Deus, dizendo: o Deus da casa de Deus é o Betel. Que nesta noite nós possamos ter aprendido alguma coisa. Tem muito mais para se aprender aqui, mas que possamos ter aprendido alguma coisa. Aprendido a nos separarmos e nos prepararmos para adorar a Deus. A sua experiência com Deus é somente sua. Não pense que a intimidade de papai com Deus, a intimidade de mamãe com Deus me deixa mais íntimo com Deus. Não, é você que vai ter suas experiências com Deus. E cada um de nós aqui já tem condições de ter experiências com Deus. Aqui nós vimos a nossa irmã louvar a Deus dizendo: minha casa será uma casa de bênção, minha casa será um pedaço do céu.
Não tem casa que continue sendo pedaço do céu, se uma parte da família está puxando para a presença de Deus e outra parte está puxando para o diabo. Nós precisamos ordenar o que se passa na televisão, a linguagem de casa, como se utiliza o sofá, o que se tem nos equipamentos eletrônicos, no uso das redes sociais. Vigia, meu irmão, ou nós vencemos essas pelejas, ou nunca seremos verdadeiros adoradores do Deus verdadeiro. Que Deus nos abençoe no precioso nome de Jesus. E eu gostaria de fazer uma oração com cada um dos irmãos agora. Fiquemos em pé e vamos orar e interceder por nossas famílias.